Através da adoração espontânea, através da palavra ministrada, através da oportunidade de você vir adorar Deus através dos dízimos, das ofertas, em todos os momentos, aonde Ele tem liberdade, Ele age com poder, graça e autoridade. Amém? Nessa noite, Espírito Santo, nós queremos te dar liberdade, continuar te dando a liberdade para agir no nosso meio. Continue o Espírito Santo falando aos nossos corações, nos transformando, nos trazendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, se movendo no nosso meio de uma forma a qual somos verdadeiramente constrangidos pelo seu amor. Ó Espírito Santo, a casa é sua, o ambiente é preparado pelo Senhor, tudo aqui é preparado com o intuito, com a intenção de te adorar, de te louvar, de te agradecer. Queremos declarar que o Senhor é quem reina nesse ambiente. O Senhor é quem reina em nossas vidas. O Senhor é quem reina em nossos corações. Nessa noite, fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Queremos sentir a sua presença de uma maneira que venha nos transformar de dentro para fora. Queremos voltar para nossas casas renovados, transformados, avivados na presença do Senhor, para que possamos ter uma semana extraordinária, para que possamos ter uma semana onde as pessoas olharem para a gente possam enxergar o teu brilho, a sua luz resplandecendo, a sua luz brilhando mais e mais. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, queremos ser instrumentos nas tuas mãos, para levar pessoas a te conhecer, para levar pessoas a serem alcançadas pela graça merecida do Senhor. Assim como um dia nós somos alcançados, queremos também ser canal de bênção na vida de muitos, seja na rua, no trabalho, na escola, seja onde nós estivermos. Queremos ser instrumento nas tuas mãos. E para isso nós estamos aqui nessa noite, para nos encher da presença do Senhor, nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Senhor tenha um lugar de honra em nossas vidas. Por isso nós te pedimos essa noite, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Agradeço desde já ao pastor Luiz e ao pastor Daiane pela oportunidade. Confesso que eu sempre fico nervoso no momento de se montar. Sou tímido, você vê que eu falo pouco. Mas como eu costumo falar, às vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, quando a gente se prepara para ministrar a palavra, a gente percebe que nós somos ministros e pregadores todos os dias. Você é o ministro da palavra de Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Aqui é só um momento em que uma pessoa está com o microfone na mão. A verdadeira palavra ela é pregada no dia a dia. A verdadeira palavra ela é ministrada no dia a dia, através das suas atitudes, através do seu testemunho. E se precisar, você usa palavras para falar do amor de Cristo. Mas o amor ele é demonstrado, o amor ele é transmitido e é muito mais do que falado. Então, quando você receber a oportunidade, pode ter certeza que você vai ter um dia a oportunidade de ministrar no altar da igreja, seja aqui, seja aonde o Senhor quiser. O friozinho na barriga ele vai vir, e é normal, e vem mesmo. Mas pense que você já é um pregador diário. Todos os dias você tem a missão e a incumbência de pregar a palavra do Senhor. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu vou ser bem breve. Eu queria falar que todos nós temos um chamado. Temos um chamado em nossas vidas. E eu queria falar de um personagem muito conhecido, que é o profeta Jonas. E você pode abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, versículo 1. Enquanto você vai abrindo, o pastor Luiz já nos apresentou, nós somos mineiros, nós viemos lá de Santa Luzia, cidade metropolitana de Minas Gerais. Eu me converti aos 12 anos de idade. E aos 12 para 13 anos eu me batizei. Desde então eu venho adorando e glorificando o nome do Senhor, com altos e baixos, com dias de lutas, com dias tranquilos,
Mas o temor do Senhor, ele nunca sai, ele nunca se apaga do nosso coração. A chama, ela nunca se apaga. Quando você conhece verdadeiramente a Cristo, quando você conhece verdadeiramente o Senhor, você pode até passar um momento distante, desanimado, até mesmo afastado. Mas no fundo você sabe que a sua vida pertence a Ele. Que a sua vida pertence a Cristo. No fundo você sabe que você precisa cada dia mais estar conectado com esse Deus. No fundo você sabe que a cada dia você precisa estar mais vivendo em intimidade com esse Deus. Lá se vão 30 anos no Evangelho. 30 anos de aprendizado. 30 anos de tropeços. Mas 30 anos em que eu tenho visto a mão de Deus operando ao nosso favor. Nós temos 16, esse ano vamos completar 17 anos de casado, temos 2 filhos, como vocês já puderam ver. Fui consagrado ao Ministério Pastoral no ano passado, mas a gente já trabalhava com trabalho de homens, na mocidade a gente trabalhava com jovens, e eu te falo que todos os dias é sempre uma expectativa nova, de que Deus vai fazer algo, e Ele sempre faz. Quando Ele tem a liberdade de se mover, de se movimentar, Ele tem a liberdade de digitar os passos. Quando o homem ele dá liberdade para o Senhor agir, Ele sempre faz algo diferente nas nossas vidas. Não importa a quantidade de pessoas, não importa o lugar, não importa a estrutura, o que importa é o coração sedento. O que importa é o coração aberto, é o coração com fome e sede desse Deus. E quando Ele encontra um coração sedento, a palavra de Deus fala que é um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Então que possamos estar sempre, todos os dias, com o coração quebrantado na presença do Senhor, buscando viver o chamado de Deus para as nossas vidas, buscando viver o propósito a qual Ele nos chamou, buscando ser ferramentas na mão desse Deus, buscando ser instrumento nas mãos desse Deus. Pode ter certeza que Ele vai te usar. Se você me perguntar, nos perguntar, como algumas pessoas já nos perguntaram, por que vocês vieram para São Manuel? Eu poderia falar com você que eu vim aqui porque é uma cidade tranquila, muito agradável, fria, de clima, mas muito aquecida do calor humano. Fomos muito bem recebidos, tanto aqui na casa quanto na região. Deus tem colocado pessoas pontuais no nosso caminho. E temos visto o cuidado de Deus dia após dia na nossa caminhada. Já vamos para 3 meses aqui. E estamos assim, apaixonados. É um lugar que a gente tem sido muito feliz como família. Mas esse não é o principal intuito. Nós, há muito tempo, tivemos essa vontade e percebemos que Deus ele tinha algo para nós fora da cidade de Santa Luzia, fora de Belo Horizonte. Mas a gente não entendia o porquê, e a gente pensava que era por causa de estudo melhor para as meninas, ou era por causa de um trabalho melhor, ou era por causa de uma cidade mais tranquila, mais segura, enfim. A certeza, a confirmação e a coragem para tomar essa decisão só veio quando Deus falou que Ele tinha algo para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. E Ele apontou esse lugar. E Ele apontou essa cidade. E Ele apontou essa casa. Deus por estar aqui. Nós não viemos aqui para chamar atenção, não. Nós viemos aqui para aprender. E se preciso for, para Ele nos usar. E eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Enfim, essa é a nossa história resumidamente. Depois a gente marca um café, um churrasco, alguma coisa. Tem um churrasqueiro bom ali, eu já fiquei sabendo. Então, a gente marca um churrasco e a gente conta a história aí dessa trajetória aí de 30 anos. Amém? Mas a palavra de Deus fala lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou,
Só que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, ou Espanha. E descendo a Jopa, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, ou seja, as bagagens que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Pai, essa é a sua palavra. Mas Maria do prometido, Senhor, para os nossos corações, em nome de Jesus. Jonas é uma história bastante conhecida. É um profeta que servia a Deus. Se a gente for perceber aqui o porquê que Deus chamou Jonas, é porque Jonas ele tinha intimidade com Deus. Talvez aqui já é um ponto de atenção. Deus ele vai te chamar a partir do momento que você buscar uma vida de intimidade com Ele. Deus ele não vai te chamar de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele não vai te dar uma incumbência, um chamado, ou Ele não vai te dar ali algo para ser feito de qualquer maneira. Ele não vai trabalhar na sua vida de qualquer maneira. Ele vai te encontrar da forma que você está e Ele vai trabalhar na sua vida. E depois dele trabalhar na sua vida, aí sim Ele vai te usar. Ele vai te usar como um instrumento. Ele vai te usar para cumprir o chamado que Ele tem. Para se cumprir através de você. Disso aqui a gente não pode desmerecer Jonas. Jonas ele era um profeta. E se ele era um profeta, ele tinha contato com Deus. O profeta ele precisava reconhecer a voz de Deus, a voz do Senhor. E Jonas aqui ele reconheceu perfeitamente o Deus que falava com ele. Só que toda vez que você recebe, que nós recebemos um chamado, assim como Jonas recebeu um chamado, nós temos que ter uma atitude. A decisão de cumprir ou não o chamado cabe a você. A decisão de viver esse chamado, de cumprir essa incumbência que Deus nos dá, cabe a você e a mim tomar ela. Deus ele te dá a missão. Deus ele te dá a instrução. Ele te dá a incumbência de fazer. Mas aí é você que tem que tomar a postura, a atitude de ir fazer. A palavra de Deus fala que Jonas ele se levantou depois de ter ouvido a voz de Deus, de ter reconhecido a voz do Senhor. Ele se levantou e ao invés de ele ir para Nínive, ele pega o navio no sentido contrário. Ele vai para a Espanha. Às vezes, sem perceber, a gente costuma ter atitudes parecidas. Às vezes Deus nos manda fazer algo. Deus coloca algo na nossa mão para ser feito. Mas nem sempre o que Deus coloca na nossa mão para ser feito é agradável aos nossos olhos. E aí talvez você pode estar se perguntando assim, mas como assim? Não é agradável aos nossos olhos. Aqui a história fala que Jonas ele tinha que pregar para um povo que ele não queria, que ele não gostava. Era um povo mau. Nínive era uma cidade violenta. Os ninivitas eram um povo violento, um povo conquistador, expansionista, e quando eles iam e conquistavam as terras, eles não chegavam pedindo licença, com licença por favor, deixa eu entrar, eu vou habitar aqui com vocês. Não, eles invadiam a terra, eles dominavam a terra, eles matavam as pessoas, eles escravizavam as pessoas, enfim. E Jonas sabia dessa história, ele já tinha sofrido aqui, o seu povo já tinha uma história de sofrimento. E aos olhos de Jonas, a gente pode, lendo as Escrituras, a gente pode compreender que aos olhos de Jonas, ele não queria, ou ele não achava que aquele povo merecia, ao menos ouvir falar desse Deus, ao menos ouvir falar de arrependimento. Às vezes nós, mesmo que de forma involuntária,
às vezes julgamos que algumas pessoas não merecem ouvir a palavra do Senhor. Ou algumas pessoas não merecem ser alcançadas pela graça do Senhor. Porque nós julgamos com os nossos olhos, com a nossa ótica. Nós analisamos aquilo que nós vimos. Atitudes, condutas, posturas. Essa pessoa é muito arrogante. Essa pessoa fez tanta maldade. Agora eu tenho que perdoar. Essa pessoa ela mente. Ela trai. Ela é violenta. Eu tenho que perdoar. Todos nós, aos olhos de Deus, somos pecadores. Todos nós, aos olhos do Senhor, somos falhos. Somos nós que determinamos essa qualificação de pecadinho e pecadão. Para Deus, todos nós precisamos da sua misericórdia. E Jonas aqui, ele se sentiu no direito de julgar que aquele povo, que aquela cidade, ela não merecia ouvir falar de um Deus que perdoa, um Deus misericordioso, um Deus que dá mais uma chance. E talvez aqui, se a gente se colocar dentro da história, às vezes nós nos passamos por Jonas, mas às vezes também nós nos encontramos no lugar do povo de Nínive. Quantas vezes as pessoas lá fora, e aí eu falo com certa propriedade, pelo tempo de evangelho, de caminhada, quantas vezes as pessoas lá fora nos julgou, falando que a gente não poderia participar da ceia, ou que a gente não poderia participar de um ministério, ou que a gente não poderia fazer isso ou aquilo na casa do Senhor, porque nós éramos pecadores. Mal sabendo eles que todos nós somos pecadores e carecemos da graça merecida e do perdão e da misericórdia do nosso Deus. Não é verdade? Todos nós precisamos, dia após dia, do perdão do Senhor em nossas vidas. Todos nós temos algo, dia após dia, a melhorar, a ser melhorado, a ser trabalhado em nossas vidas. Todos nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. E Jonas, então, ele toma a atitude de tentar fugir da presença de Deus. Se você for trazer para as nossas vidas nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas não têm tentado fugir da presença de Deus? Quantas vezes eu não tentei fugir da presença de Deus? E eu não falo em questão de pecado, eu falo de questão de não querer fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, de evitar aquilo que Deus mandou eu fazer. Jonas, então, ele compra uma passagem, embarca no navio, enfim. O que ele faz? Ele vai para o fundo do navio, deita e dorme. Quando você foge do alinhamento do propósito de Deus para sua vida, a tendência é você não conseguir enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Quando você sai do alinhamento do propósito, do chamado de Deus para a sua vida, a tendência é você não perceber que pessoas ao seu redor estão em dificuldades, que pessoas ao seu redor estão passando lutas, e muitas das vezes você é um instrumento necessário para ajudar essas pessoas. Muitas das vezes você é a ferramenta que Deus quer ou queria usar para ajudar essas pessoas. Mas a gente acaba caindo num sono profundo. A gente acaba caindo num sono que nos impede de perceber a tormenta em que estamos vivendo. Esse é o papel do inimigo em nossas vidas. Muitas vezes nós rotulamos o inimigo como um ser ou alguém que chega e aponta o dedo e difama e briga e questiona. O papel principal do inimigo, ele não é te tirar da igreja, é te adormecer dentro dela. Amém? Eu sei que eu falo um pouquinho devagar, não dorme não, segura aí. O papel do inimigo é tentar te parar
não é de te tirar, mas é de te frear. É de te impedir de prosseguir. É de te impedir de crescer. Esse é uma das principais ferramentas que o inimigo usa em nossas vidas. E às vezes a gente adormece sem perceber. Você já viu quando você vai assistir um filme? Acontece muito comigo. Você começa a assistir um filme e quando você percebe, você não viu o filme, você dormiu. Esses dias aí, jogo da Copa do Mundo aí, 1h da manhã, meia-noite, eu só assisto os 15 minutos iniciais. Você dorme, você adormece, você não percebe. E quando você acorda no outro dia, você tem que se atualizar. Quem ganhou? Quem perdeu? Como é que foi o filme? Como é que foi a pregação? É esse o papel que o inimigo ele tenta fazer em nossas vidas. Ele quer, é essa ferramenta que ele quer usar em nossas vidas, no dia a dia. Te adormecer, te fazer adormecer, sem você perceber. Mas por que o inimigo ele acha essa brecha? Por que o inimigo ele quer usar esse recurso contra você e contra mim? Muitas vezes porque nós fugimos do propósito ao qual Deus colocou em nossas vidas. O que aconteceu com a vida de Jonas aqui nesse período, nesse momento, nesse barco, nesse navio, é porque ele não deveria estar ali. Esse navio não era para Jonas. Essa embarcação ela não era para Jonas. Muitas das vezes nós sofremos porque nós estamos adentrando a lugares que não é para a gente. Muitas das vezes nós sofremos porque nós estamos comprando brigas que não eram para a gente. Nós estamos assumindo causas que não eram nossas causas. E aí a gente está deixando de cumprir aquilo que Deus estava esperando que nós cumpríssemos. Mas ao invés de a gente estar lá fazendo, cumprindo um chamado, a gente está perdendo tempo com coisas que não é para a gente. Isso é muito sutil em nossas vidas. E queira você acreditar ou não, acontece com muita facilidade. Muita facilidade. Então Jonas ele adormece no fundo daquele barco. E a palavra de Deus fala que aquele barco começa a enfrentar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. De tal forma que eles começaram a jogar as mercadorias, as bagagens, todas para fora. Começaram a jogar em alto mar, tentando aliviar o peso do barco. Começaram cada um a clamar ao seu Deus. E, como a gente já sabe, só existe um Deus capaz de dominar tudo, porque só há um Deus Todo-Poderoso, só há um que criou os céus, terra, mar, só Ele que é capaz de acalmar a tempestade. E enfim, no momento de desespero, o capitão daquele barco, ele encontra Jonas dormindo, e ele acorda Jonas, e aí ele toma uma atitude que ele tinha que ter tomado lá no início, quando Jonas embarcou naquele navio. E aqui eu abro um parênteses. Porque muitas das vezes nós nos comportamos como o capitão desse navio. O capitão desse navio, ele começa a indagar Jonas. Se você ler a partir do verso 8, vai falar: declara-nos, tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? Ele começa a questionar Jonas, ele começa a perguntar: o que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? Qual que é a sua intenção? Por que você pegou esse navio? Ele começa a questionar Jonas. Se o capitão do navio tivesse feito essas perguntas lá atrás, talvez ele teria evitado muita coisa. Talvez ele teria evitado toda essa perda, esse prejuízo financeiro, esse perigo para a vida deles. Isso abre aqui um parênteses para você e para mim. Nós temos que ter cuidado com quem nós deixamos embarcar em nossas vidas. Nós temos que nos atentar e ter cuidado com quem nós deixamos embarcar no navio da nossa família, da nossa casa, das nossas vidas, no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós permitimos pessoas se aproximar e adentrar em nossas vidas que infelizmente vão provocar tempestades, perdas
financeiras, emocionais, enfim, vai te trazer prejuízo. Nós temos que ter cuidado com as permissões que a gente oferece para algumas pessoas. Não temos que excluir ninguém, pelo contrário, nós temos que atrair pessoas. Mas há lugares e lugares, há limites, há permissões. O pastor acabou de falar aqui sobre o que Deus permitiu ao homem e o que Deus limitou ao homem no jardim do Éden. Sempre quando você quebra limites, Ele te traz transtornos. Limites que não eram para ser quebrados. Sempre que você quebra barreiras que não eram para ser quebradas, costuma se trazer dificuldades. E aí serve para mim e para você. Muitas das vezes nós permitimos pessoas a romper limites que não eram para ser rompidos. E muitas das vezes nós também rompemos limites na vida de algumas pessoas que não é lugar para a gente estar. Então a gente tem que sempre ser guiado à luz da palavra, debaixo de oração, através de uma vida de intimidade com Deus. Tudo que você for fazer, cada decisão a ser tomada, você faz debaixo de oração. Você faz debaixo da direção do Senhor. Amém? Então o capitão do barco, do navio, ele começa a indagar Jonas. E aí Jonas, de imediato, reconhece para ele: olha, não era para mim estar aqui. Esse lugar não era para mim. Eu tinha algo a ser feito para Deus. E aqui eu estou trazendo as minhas palavras. Eu tinha algo a ser feito para Deus. Deus, Ele me deu uma incumbência. Deus, Ele me deu um chamado. Mas eu decidi fazer o contrário. Eu não quis fazer o que Deus mandou fazer. Esse é o primeiro passo para você endireitar, realinhar a sua vida dentro do propósito, a sua vida dentro do chamado do Senhor. Quando você recebe algo da parte de Deus, você tem que fazer essa escolha de duas uma. Ou você vai escolher obedecer, ou você vai fugir daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Só que toda escolha que você fizer, ela vai gerar uma consequência. Toda escolha que você, cada decisão que você tomar com relação ao chamado que Deus colocou na sua vida, vai gerar um fruto. Seja um fruto bom, ou seja um fruto amargo. Mas vai gerar algo. Vai gerar um fruto. Então é por isso que nós temos que buscar sempre viver, sempre estar em obediência à palavra do Senhor. Nós temos que buscar estar sempre em obediência àquilo que Deus quer para você e para mim. Jonas, quando ele reconhece que ele está errado, ele reconhece que ali não era o lugar que ele deveria estar, e eles começam a perguntar: o que a gente faz com você? E ele fala: olha, me joga no mar que as coisas vão se aquietar. Eles até relutam em fazer aquilo, mas não tinha jeito. A solução foi jogar Jonas no mar. E aí Jonas ele vai para o mais profundo do abismo, mas ele não vai de qualquer maneira. Ainda em meio ao caos, ainda em meio à turbulência que ele estava vivendo, Deus providencia o peixe para nós. Olha só. E aí o que eu quero dizer para você nessa noite: independente do momento que você está passando, independente da luta que você possa estar enfrentando, Deus, Ele tem sempre uma solução preparada para você. Deus, Ele tem sempre um escape preparado para a sua vida. E talvez o escape que Ele tem preparado para a sua vida aos olhos das pessoas vai ser o fim. Porque se a palavra não fala, mas se alguém viu Jonas sendo engolido por um peixe, ali decretou a morte de Jonas. Ali decretou que Jonas realmente, esse aí morreu.
Tanto que ele morreu que agora o mar até se aquietou. A tempestade parou. O ambiente foi transformado porque um sinal de obediência surgiu. Você está entendendo? Um ato de obediência nasceu. E aí o ambiente foi transformado. De tal forma que aqueles homens que adoravam outros deuses ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Deus verdadeiro. E talvez nos olhos daqueles homens, eles pensaram assim: agora acabou para nós. Talvez a situação que você possa estar vivendo, ou um familiar, ou alguém que você conhece, seja difícil aos olhos das pessoas. Pode ser o fundo do poço. Mas o Senhor, Ele tem preparado o escape para você. E o mesmo peixe que engoliu Jonas, e que aos olhos daquelas pessoas ali possa ter parecido que era o fim, esse foi o peixe que o transportou, foi o transporte que o realinhou ao propósito. Foi o transporte, foi o meio ao qual Deus trouxe para a vida de Jonas, para realinhá-lo ao propósito, ao chamado. Então não pense que a situação difícil que você possa estar vivendo, ela veio para te matar. Não. Ela veio para te realinhar. Ela veio para te recolocar no compasso certo, na rota certa. Você já viu o GPS quando você toma um caminho? Eu sou mestre em fazer isso. Somente aqui, agora eu não estou acostumando com a cidade. Mas já entrei em rua contramão. Aqui é a diferença das placas aqui, porque a placa fica do outro lado da rua, eu sempre percebi isso. Então assim, são detalhes, mas que te tira da rota. São pequenos detalhes que, para vocês que moram aqui, já estão acostumados, mas que várias e várias vezes me tirou da rota. E aí o GPS, quando eu coloco o GPS, ele realinha a rota. Várias e várias vezes nós precisamos recalibrar o nosso GPS. Por várias e várias vezes nós precisamos reconectar nossa internet com o céu. E pedir: Senhor, realinha os meus passos. Realinha minha rota, Pai. Me mostra o caminho certo, me mostra a direção que o Senhor quer para mim. Nem sempre é a direção que eu acho que é a certa, que vai ser a certa. Não. É o que o Senhor tem. É o que o Senhor quer para a minha vida. É o que o Senhor preparou para mim. Fica tranquilo que o GPS de Cristo, o GPS do céu, Ele não te manda para a rua sem saída. Ele não te manda para a zona de perigo. Ele não te manda para zonas de conflito. Ele sempre traça o melhor caminho. Ainda que aos nossos olhos possa parecer o caminho mais longe, mas é o caminho mais seguro, é o caminho mais correto, é o caminho que Ele vai te fazer chegar no objetivo. Jonas, então, no fundo, no ventre do peixe, a palavra fala que ele ora, ele se arrepende, ele reconhece que ele chegou a uma situação tão difícil que ele precisava da misericórdia de Deus. E Deus, então, encaminha aquele peixe vomita Jonas. E aí Jonas, ele é realinhado ao propósito de pregar a cidade de Nínive. Quando você decide obedecer ao chamado, ou melhor, quando você decide fugir do chamado, você causa transtorno na sua vida, você causa transtorno na vida daqueles que estão ao seu redor. Você causa transtorno na vida de pessoas que talvez você não imaginava. Mas há um sinal de arrependimento. A atitude de arrependimento, ela te realinha ao propósito. E quando você decide obedecer ao chamado que Deus tem na sua vida, você se torna um mensageiro do Senhor. Você se torna um anunciador da graça, um anunciador das misericórdias,
Você se torna um embaixador de Cristo nessa terra. Quando você se realinha, se reenquadra ao propósito de Deus, as suas palavras levam vida, porque você já não fala mais de si próprio. Você começa a falar de um Deus verdadeiro. Você começa a falar de um Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você começa a transmitir um amor que não é um amor que surgiu de você mesmo, é um amor que foi introduzido em você através de Cristo. Um amor que tudo suporta. Quando você se realinha ao propósito de Deus, você leva palavras de perdão. Você leva palavras de gratidão. Você leva palavras de arrependimento. Quando você se realinha ao propósito de Deus, você proporciona oportunidades para as pessoas conhecerem ao Cristo que você conhece, que você serve. E esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Como igreja, como filhos. Porque uma coisa é o chamado. Todos nós temos chamado. Outra coisa é o propósito. Todos nós também vivemos em prol de um propósito. E eu não falo propósitos daqui, terreno. É um propósito celestial. É de levar as pessoas a conhecer e a prosseguir em conhecer a esse Deus. Conhecer e a prosseguir a conhecer esse Cristo. Se você parar para analisar todo o chamado de Deus para a sua vida, Ele te encaminha a cumprir esse propósito. Você está entendendo? Você tem um propósito. Um propósito de salvação para a sua vida e para a vida de muitos outros. Glória a Deus. E todo o chamado de Deus para a sua vida, Ele vai te direcionar a você alcançar e a cumprir esse propósito. As suas palavras serão palavras de arrependimento. O seu testemunho de vida vai ser um testemunho de transformação. A sua vida, ela vai falar de um Deus, ela vai demonstrar a verdade de um Deus que liberta, que cura, salva, transforma. Esse é o nosso propósito, gente. Esse é o nosso propósito. É apresentarmos para o mundo esse Deus que um dia se apresentou a nós. Levarmos ao mundo esse Deus, esse Cristo que um dia nos resgatou. Esse Cristo que um dia nos amou. Esse Cristo que um dia se entregou por você e por mim. E sem arrependimento. E sem titubear. Quando Cristo ele estava no Getsemane nos seus últimos momentos, alguns falam que talvez foi o momento mais difícil, talvez até mais difícil do que a cruz. Porque aquele momento ali, Cristo ele tinha ali a opção de falar, não, o pastor de Vani não merece. Fulano, ciclano não merece. E de fato a gente não merece por nós mesmos. Mas não, ele não olhou para trás. Pelo contrário, ele falou, Pai, se possível for, alivia. Mas não é a minha vontade, é a sua. E em momento nenhum ele se arrependeu de ter morrido na cruz por você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em momento nenhum ele se arrependeu de derramar o seu sangue inocente pelo meu culpado. Em momento nenhum ele levou em consideração os momentos de pecado, de soberba, de ingratidão que eu tive, o que eu tenho, o que eu ainda vou ter. A questão não é o eu. A questão é o Deus que me amou. Glória a Deus. A questão é que Ele me amou. Não porque eu tenho valor,
E aí sim Ele me olha com olhos. Aí sim Ele me enxerga algum valor em nós. Porque já não é mais eu que vivo, como o apóstolo Paulo fala, já não sou eu que vivo, Cristo vive. E quando a gente começa a meditar nessa palavra, a gente começa a analisar tudo isso, todo esse amor de Cristo, todo esse amor de Jesus por nossas vidas, fica mais fácil de eu me desapegar de mim mesmo. Fica mais fácil de eu me esvaziar de mim mesmo, porque eu percebo que de mim não vai fluir nada de bom. O que tiver de fluir, tem que fluir dele. Tem que ser ele, por ele, para ele. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o alvo. Ele tem que ser o objetivo. Ele tem que ser o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho que entender que a partir de agora eu já não vou viver as minhas próprias vontades, mas eu quero viver aquilo que Ele quer para a minha vida e quer fazer através de mim. Isso é fundamental para a nossa caminhada. Isso é fundamental para o nosso dia a dia. E eu entender que eu preciso aprender a me esvaziar de mim mesmo. Dia após dia me esvaziar de mim mesmo. Dia após dia me esvaziar do meu egoísmo. Dia após dia me esvaziar da minha vaidade. Dia após dia me esvaziar dos meus próprios conceitos. Para que Ele ache lugar de honra em minha vida. Para que Ele seja o centro. Cristo tem que ser o centro. Ele tem que ser o alvo. E aí sim eu consigo caminhar. Aí sim a gente consegue sobreviver nesse mundo turbulento. Nesse mundo de aflição, de angústia, de tribulação. Essa semana a gente estava conversando com a mãe dela. E aí falando do terremoto aí na Venezuela. Que tragédia. A gente precisa orar por eles. E aí a rede explicando para ela, para a mãe dela é uma pessoa, né, já convertida, mas que precisa ainda de ser trabalhada, de ser lapidada. E mesmo à distância a gente, né, a rede vai conversando, a gente permanece em oração, e esse é o nosso papel. E aí a rede falando que isso é só sinal. São sinais. É bíblico. O homem ele tenta trazer explicação, placas tectônicas, porque a Venezuela está próxima a uma fissura de uma placa da América Central, do Sul, enfim. Só que para nós, a gente entende que são sinais da vinda de Cristo. A gente entende que o tempo está se esgotando. Mas a gente não tem que se afligir por isso. A gente não tem que se desesperar por causa disso. É triste? É. Você e eu podemos passar por isso? Podemos. Inclusive até acho que um pastor de Uberlândia perdeu a vida lá nessa tragédia, foi visitar os parentes da esposa. Mas a nossa esperança é Cristo, irmãos. E eu não preciso me desesperar pelas coisas que estão acontecendo. Eu não preciso me desesperar porque há desastres da natureza, a violência está crescendo. Não. Eu tenho que vigiar e orar. Mas eu sei que aquele que guarda a minha vida, ele não dorme. Aquele que guarda a nossa vida, ele não pestaneja. E a gente tem que continuar confiando, continuar descansando, continuar acreditando que não importa o que aconteça, Ele permanece fiel. Não importa o que aconteça, Ele permanece fiel. E Ele não te deixa nem um minuto, Ele não perde os olhos de você nem um segundo. Ele sabe de todas as coisas. E foi isso que a gente estava explicando para ela, falando
Vai acontecer. E vai acontecer mais coisas. Hein? Só que a gente tem que confiar e descansar no Senhor. E é muito fácil a gente se deixar levar pelas notícias do mundo. É muito fácil a gente se deixar levar pelo dia a dia, pela adversidade, pelas complicações e por tudo aquilo que tem acontecido. Mas nós temos que manter viva a nossa esperança de que Cristo vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Mas ainda, enquanto Ele não volta, por amor a nós, Ele tem até mesmo abreviado os dias. E tem nos guardado. E tem nos protegido. E tem nos sustentado. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós temos que apresentar para o mundo. Essa é a esperança que nós temos que apresentar para o mundo. Que não importa a situação, não importa a adversidade, existe um Deus que cuida de você. Não importa qual a profundidade que você se encontra no ventre do peixe. Se no mais profundo do abismo, Ele continua te contemplando e cuidando de você. Ele continua te guardando. Ele continua preparando o seu caminho. Ele continua realinhando a sua rota. Amém? Amém. É uma palavra simples. É uma palavra breve. Mas eu queria que ela fosse bem objetiva, sua vida. Como eu disse, eu não sei o que é que você tem vivido, passado nos últimos dias. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como foi o seu mês de junho, que já está findando. Mas eu sei que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, porque o Senhor Ele tem te guardado. Amém, Jesus. Se você chegou até aqui, porque tem um Deus que tem te sustentado. Tem um Deus que tem te sustentado em meio à luta e à dificuldade. Aleluia, Jesus. Eu queria deixar mais um salmo com você, que é o Salmo 139. Que vai falar: Senhor, tu que sondas e me conheces. Tu conheces meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Ó Senhor, tu tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. O Senhor, Ele não te abandona, querido. O Senhor é um Deus que Ele, a todo tempo, a todo momento, Ele trabalha ao seu favor. Talvez você pode não estar entendendo qual é o momento que você está passando. Talvez você pode não estar compreendendo qual é a situação que você está passando. Mas um conselho que eu te dou é: continua acreditando. Glória a Deus. Continua confiando. Continua dia após dia entregando a sua vida a esse Deus. A palavra de Deus fala que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que muitas das vezes a gente não consiga entender, ainda que muitas das vezes a gente não consiga sentir tão agradável assim, mas o resultado final de tudo é sempre favorável à sua vida e à minha. Ele sempre trabalha ao seu favor. Ele sempre trabalha ao nosso favor. Ele sempre coopera para o bem daqueles que o amam. Ele sempre coopera para o bem daqueles que o buscam. Então busque esse Deus, querido. Incessantemente. Durante o louvor foi falado: busque com fome, com sede. Tenha fome, tenha sede. Tenha vontade de conhecê-lo. Fala: Senhor, eu quero te conhecer de uma maneira que eu ainda não conhecia. Eu quero te experimentar de uma maneira que eu ainda não experimentei. Eu quero ser tocado pelo Senhor de uma forma qual eu ainda não fui tocado. Eu quero algo novo, eu quero uma novidade. E Ele está ansioso para se fazer novo em sua vida, porque Ele se renova dia após dia. Deus, Ele tem sempre algo novo para você. Deus, Ele tem sempre uma medida maior para a sua vida.
aquilo que Ele fez na sua vida até hoje, Ele tem mais para fazer amanhã. Ei, Jesus. E assim, com uma proporção larga. Glória a Deus. Confia, querido. Busque esse Deus. Como eu disse, eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas o que eu posso te dizer é que tem um Deus que Ele te conhece. Ele contempla as suas orações da noite. Ele contempla as suas orações debaixo do chuveiro. Ele contempla aquele momento que você passa no trânsito, no volante. Aquele momento a sós com o Senhor. Ele tem contemplado cada instante que você se propõe a dedicar a Ele. Ele tem colhido cada lágrima que você derrama diante dele. Glória a Deus. Como a palavra dele mesmo fala, aqueles que saem estendendo, chorando, voltam, sorrindo. Seus feixes. Pode ter certeza que Deus ele tem algo a fazer na sua vida e na minha. Amém, Jesus. Ele tem um chamado a se cumprir na sua vida e na minha. Mas cabe a você e eu tomarmos a decisão de aceitar esse chamado, não fugir, mas obedecer. O chamado é dado por Deus, mas a atitude de obedecer, ela parte de nós. A atitude de cumprir esse chamado, ele parte de nós. Por mais que Deus ele possa fazer tudo, Ele é poderoso para fazer tudo, Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus ele não vai tomar a atitude que você tem que tomar. Ele espera você tomar a atitude que é necessária. Ele espera você tomar a decisão que cabe a você tomar. E aí eu queria orar com você nessa noite. Como eu disse, eu não sei a sua intimidade, o seu dia a dia, a sua família, o seu casamento, eu não sei o que você tem passado. Até mesmo porque eu estou conhecendo vocês. Não sei quais são as lutas, não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, não sei quais são os gigantes que você tem que encarar. Mas faça como Davi. Fala para esse gigante: você vem com espada, com escudo, com lança. Eu vou na força do Senhor. Eu vou na força do Deus vivo, do Deus dos exércitos. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, muito mais do que necessitamos. Mas nós temos que buscar esse Deus. Somos nós que temos que buscar essa fonte. E essa fonte é inesgotável. Essa fonte é inesgotável. Eu queria orar com você. Eu queria que você te convidar a você apresentar a Deus o que você tem passado. Talvez a gente se pegue no modo automático. A gente começa a fazer aquelas orações automáticas. Quantas e quantas vezes eu me peguei assim? Senhor, eu te agradeço por esse dia. Senhor, abençoa esse dia. Senhor, abençoa meus filhos, minha esposa. Mas de fato Deus ele quer ter um momento de intimidade. Tudo que Deus busca é intimidade com a gente. E na intimidade é que você expõe para Deus aquilo que você necessita. Na intimidade é que você expõe para Deus aquilo que você está passando. Na intimidade é que você, até mesmo sem palavras, mas você descreve para Deus com emoção, com sentimento, aquilo que você está enfrentando. Eu te convido nessa noite a ter esse momento de intimidade com Deus. Você não precisa usar palavras, mas você precisa usar o seu sentimento, o seu coração e as suas emoções. Apresente tudo isso a Deus e fale: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser consertado nessa área, eu preciso ser liberto nessa área, eu preciso ser transformado nessa área. Enfim, é você quem sabe. Mas o que eu posso te dizer nessa hora, o que eu posso te dizer nessa noite, que Deus ele é capaz de fazer, poderoso para fazer
fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, do que você necessita. Então comece agora a apresentar isso para Deus. Pai, eis-me aqui, Senhor. A minha vida está diante do Senhor e o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é quem me sonda, o Senhor é quem me conhece. O Senhor é quem esquadrinha, Pai. O Senhor é quem sonda o meu coração, a minha mente. Mas eu quero apresentar diante de Ti, ó Pai, as lutas, as dificuldades, as situações, ó Pai, que os Teus filhos têm passado, Deus. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha agora, ó Pai, com o Seu bálsamo, com a Sua provisão. O Senhor venha agora, ó Pai, intermediar. O Senhor venha agora, ó Pai, em nome de Jesus, tratar, ó Pai, aquilo que precisa ser tratado. Mudar, ó Pai, aquilo que precisa ser mudado. Arrumar a casa, Pai. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, nós clamamos a Ti e te pedimos que o Senhor possa trazer, ó Deus, um realinhamento às nossas vidas. Que possamos, ó Pai, entender que nós precisamos traçar a rota que o Senhor tem para as nossas vidas e não a que nós mesmos traçamos. Porque somos falhos, somos fracos, somos limitados. Mas o Senhor é um Deus que misericordioso, Pai. Um Deus que nos amou primeiro. E devido ao Seu amor, ó Pai, nós podemos descansar e saber, ó Pai, que o Senhor é quem nos realinha, nos coloca, ó Pai, no trajeto certo, Pai. O que nós queremos essa noite, ó Pai, é apresentar as nossas vidas diante do Senhor e te pedir que através do Teu Santo Espírito o Senhor venha nos realinhar ao propósito, Pai, ao qual o Senhor nos chamou, realinhar, Pai, ao propósito, Pai, ao qual o Senhor, ó Pai, no dia nos chamou. Aleluia, Senhor. Conhecer, Pai, de uma forma a qual venhamos ser constrangidos pelo Senhor. Pois só assim, ó Deus, nós entenderemos que é necessário nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos viver o chamado a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos dar um lugar de honra ao Senhor. Mas, ó Deus, nós confessamos, ó Pai, que muitas e muitas vezes nós tomamos atitudes que não eram para ser tomadas. Nós ocupamos o Seu lugar, Pai, com coisas que não eram para estar ali, ou nós adentramos a lugares que não eram para adentrar, Pai. Muitas das vezes nós nos encontramos em lugares, em situações que não eram, Pai, aquilo ali, não era a situação que o Senhor tinha preparado para nós. Mas o Senhor, Pai, na Sua infinita misericórdia, ainda assim vai nos resgatar. Ainda assim vai nos preparar o escape necessário. E é por isso que nessa noite, Pai, nós queremos declarar, Pai, que nós precisamos, que nós necessitamos da presença do Senhor em nossas vidas. Nós queremos declarar, Pai, nessa noite que não dá para viver sem o Senhor. Que não dá para viver longe do Senhor, longe da presença do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor, dia após dia, momento após momento em nossas vidas. Pois só assim, ó Deus, nós vamos conseguir viver o Seu chamado. Só assim, ó Deus, nós vamos conseguir, ó Pai, alcançar o objetivo, o propósito que é de Te conhecer e prosseguir em Te conhecer a cada dia. Por isso, nessa noite, nós queremos nos entregar, ó Pai, por completo. Nos entregar a Ti por completo e Te pedir, ó Espírito Santo de Deus, toma um lugar de honra em nossas vidas. Toma o centro das nossas atenções. Que possamos Te honrar, Te louvar, Te adorar com todo o nosso ser, com todo o nosso viver, com toda a nossa mente, com todo o nosso Senhor. Transforma, muda o que for preciso, tira o que for necessário, para
para que o Senhor tenha lugar de honra em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos conduz a uma vida de santidade, nos conduz a uma vida de intimidade com o Senhor, nos conduz a uma vida de verdadeira adoração, que possamos ser vistos e reconhecidos por Ti como verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que Te adorem em espírito e em verdade. Senhor, contempla cada vida, contempla cada coração aqui quebrantado na Tua presença. Recebe cada coração aqui, Pai, aberto a Ti. E faz morada, Espírito Santo. E faz morada em nossas vidas. E faz morada em nossa casa. E faz morada no nosso trabalho. Aonde nós estivermos, esteja conosco. Que aonde nós estivermos, que o Senhor cresça e que o nosso eu diminua. Possamos, ó Pai, mostrar para esse mundo que há um Deus verdadeiro, que salva, cura, liberta e transforma. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, pois sabemos que não importa a situação ou a dificuldade, nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre se faz presente. O Senhor sempre é o nosso escape. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agradeço muito a oportunidade. E oro a Deus que Deus continue abençoando, derramando graça, derramando as bênçãos